A Vida em Foco traz hoje no quadro de entrevista o tema Lei da Igualdade. Veja o que o Espiritismo tem a dizer sobre este assunto. Olá, que bom que você está conosco em mais um bate-papo, em mais uma entrevista. E mais uma vez estamos recebendo aqui Dineu de Paula. E já o dissemos que o Dineu tem feito uma série de entrevistas a respeito das leis morais que constam da terceira parte do Livro dos Espíritos. E hoje, Dineu, seja muito bem-vindo. Obrigado, Márcio. Mais uma vez. Grato. Estamos aqui para falar sobre a lei de igualdade. Perfeito. Os homens são todos iguais, Dineu? Depende o aspecto pelo qual se olha. Existem algumas questões essenciais em que todos os homens são iguais. Todos os homens experimentam dores, padecimentos, todos ficam doentes, todos envelhecem. Alguns dramas da vida humana, eles são universais, ninguém escapa disso. E isso chama a atenção para o que realmente, no essencial, os homens, eles são iguais. Entretanto, quando nós fazemos uma observação rasa, especialmente se você for pensar, digamos, sob o prisma de uma única vida, parece que Deus é injusto e que os homens são desiguais. Afinal de contas, uns são inteligentes, são equilibrados, têm uma natural bondade, têm talentos os mais variados, já outros são mais viciosos, têm dificuldade de raciocínio. Então, parece que há, digamos, uma desigualdade. E essa desigualdade, eu creio que o relevante não é, digamos, aquela desigualdade social de você nascer rico, pobre, ou bonito, ou feio, num contexto de família difícil ou fácil, mas aqueles recursos íntimos que fazem com que você resolva as suas dificuldades e siga adiante. Algumas pessoas têm uma capacidade de resistir às decepções da vida e sempre se reconstruir de uma forma diferente, entende? Sem mesquinharia, sem ficar culpando os outros. E outras pessoas não. Outras pessoas caem com muita facilidade e se enchem de mágoas e têm maiores dificuldades. Então, sob esse prisma, não dá para reconhecer que os homens têm recursos diferentes. Só que isso não traduz uma diferença de essência. O ponto é que Deus cria todos os espíritos em estado de simplicidade e de ignorância. E todos estão destinados à angelitude. Então, no começo e no fim, todos absolutamente iguais. Iguais, inclusive, com o seu potencial. Mas a depender do tanto que caminharam, ou seja, de quantas encarnações tiveram e de como caminharam, como aproveitaram isso para se dignificar ou para se perturbar, os espíritos realmente eles são diferentes em potenciais, em talentos, mas isso reflete a herança de cada um, certo? Como disse Jesus, a cada um segundo as suas obras. As virtudes que eu construí ou os vícios que eu desenvolvi no passado, eles me caracterizam hoje. E amanhã eu vou ser como eu me construí hoje. Então há uma diferença muito grande, realmente, entre os homens, não dá para ignorar, só que isso é útil, isso constitui a força da sociedade e surge aí, digamos, um dever geral de cooperação, em que uma sociedade dinâmica, ela respeita as diferenças dos outros e convive bem com isso. As desigualdades sociais, na sua opinião, estão de acordo com as leis divinas? Também depende, isso é preciso fazer uma leitura de contexto. Evidentemente, as desigualdades gritantes, entende? Como a extrema riqueza, a miséria, a falta de tudo, de saúde, tudo isso falta de comida, né? Exato, que gera desespero, famílias que passam frio, mães que não conseguem o necessário para os seus filhos, a título de remédio. Evidentemente que isso aí não está de acordo com a lei divina, porque isso traduz o orgulho e o egoísmo dos homens. Alguns se acham superiores e acham que merecem tudo, enquanto para, digamos, quem não está nessa classe privilegiada, parece que nada é merecido, como se fossem seres inferiores. Então, realmente, sob esse enfoque, as desigualdades não são. Só que daí surge a questão, é possível equalizar e deixar todo mundo absolutamente igual?
Não é possível, porque sempre vai existir a diferença de mérito. Algumas pessoas que têm mais talento, que são mais sóbrias, que sabem conduzir melhor as suas vidas. Então a sociedade, ela nunca vai ser completamente igualitária. Claro que é possível aparar as arestas, diminuir as distâncias, mas isso nunca vai ser completamente igual. E uma coisa que às vezes se diz, por exemplo, fazer uma divisão completamente igual do dinheiro, entende? Dividir tudo por absolutamente igual para todo mundo. Primeiro que 30 dias depois, para ser muito tempo, alguns já vão ter gasto tudo, enquanto outros já vão estar com muito mais. E daí vai acabar todo o investimento, vai acabar, digamos, o empreendedorismo, porque a riqueza ela é concentrada em alguns lugares para que engendre progresso, para que gere emprego. Então isso faz parte do dinamismo social, isso faz parte do jogo. Até porque é preciso que as paixões humanas elas sejam canalizadas para o progresso. Então é preciso que haja um incentivo a que os seres humanos atinjam o seu potencial e se esforcem. E evidentemente no atual contexto social isso vem pela busca de conforto, de bem-estar. Então faz parte do jogo que haja alguma dificuldade. Entendo. E alguma diferença. Renata está nos chamando para o intervalo. A gente já volta complementando, né, essa análise a respeito da lei de igualdade. Fique conosco. Aguarde uns instantes, vamos para um breve intervalo e logo voltaremos. Até já! Voltamos com a segunda parte da entrevista. Hoje a Vida em Foco traz o tema Lei da Igualdade. Vamos conferir. Estamos de volta, bom que você ficou conosco e para você que está chegando, estamos falando aqui com Dineu de Paula a respeito de uma das leis morais, para mim uma das... as mais complexas de abordar também, que é a lei de igualdade. Inevitavelmente, quando a gente fala de lei de igualdade, surge o assunto do gênero, né? Do papel masculino, feminino. Há diferenças evolutivas entre homens e mulheres, na sua opinião? Diferenças de qualidade? Não tem como existir diferença de qualidade, até porque os espíritos não têm sexo, como habitualmente se entende. Eles têm... como decorrência de suas vivências, digamos, encarnou muito tempo em corpos masculinos, há características mais masculinas, ou muito tempo em corpos femininos, características mais femininas. Então existem características psíquicas, mas não essa questão da aparelhagem fisiológica destinada à reprodução. Então o espírito ele pode encarnar tanto como homem e tanto como mulher. E isso depende da sua necessidade de evolução. Inclusive em decorrência dos costumes sociais, das práticas, as vivências ao longo do tempo em corpos masculinos ou femininos, elas permitiram de forma mais marcante o desenvolvimento de certas características psíquicas. Por exemplo, os homens iam para a guerra, trabalhavam fora, então tinha todo um contexto que os expunha muito ao exterior e exigia coragem, determinação, valentia, objetividade. Então essas características elas iam se consolidando num psiquismo que tinha encarnações masculinas. Ao passo que o espírito que encarnava como mulher, ele ficava restrito ao lar, ao cuidado com os filhos, daí desenvolvia ternura, renúncia, recato. Só que o espírito ele precisa evoluir em todos os quadrantes. Então havia umas alterações de polaridade quando você desenvolvia muito e ficava muito marcado por determinadas características psicológicas, isso mudava. Eu creio que hoje em dia a sociedade está mais homogênea. Então o homem tem ternura com os filhos, então a mulher também sai para trabalhar. Então eu creio que hoje em dia já é possível chegar a um equilíbrio entre essas características femininas e masculinas, sem precisar ter a alternância constante entre os sexos. Mas então se o mesmo espírito pode encarnar como homem ou como mulher, evidentemente não existe uma diferença evolutiva ou de qualidade. O que existe é uma diferença de função. Conforme você encarna como homem ou como mulher, existem algumas funções que são típicas, por exemplo, a maternidade, não tem como negar que o organismo feminino ele é constituído de uma forma diferente, é um psiquismo um pouco mais delicado, justamente porque ela é convidada pela natureza a exercer essa função do cuidado de um modo mais direto, a amamentação com os pequeninos que chegam. Só que os direitos devem ser evidentemente iguais,
Então, não existe uma diferença, nem pode existir uma diferença de qualidade, entende? Não dá para dizer que um é melhor do que o outro, isso aí não cabe na análise. Não existe essa possibilidade, entende? São funções diversas, tal. E até porque, como nós somos sempre herdeiros de nós mesmos, então, homens que oprimiram as mulheres ou que fizeram passar legislações ou costumes que vilipendiaram as mulheres, reencarnam como mulheres para viver aquilo. E às vezes de forma muito estridente e raivosa, daí lutam para reverter a situação. Tá? Mas é verdade. Isso explica muita coisa. Explica muita coisa, entende? É a luta para reparar o que a própria pessoa fez no passado. Dineu, à medida que uma sociedade evolui, as diferenças tendem a diminuir? Tendem a diminuir. Há uma passagem do Evangelho em que Jesus diz que o reino de Deus não vem com aparências exteriores. Isso é algo interessante de refletir. A minha leitura é que, digamos, o que está no exterior, digamos assim, as conquistas tecnológicas, os recursos da ciência, tudo, digamos, o que é objetivo, o que vem de fora, seria como se fosse uma preparação para o processo civilizatório propriamente dito, que a civilização ela é atingida a hora que o egoísmo diminui e que a fraternidade surge, que surge a questão, o interesse, a necessidade, a consciência de que você precisa cuidar do outro e que você não vai conseguir ser feliz sozinho. Numa sociedade onde um monte de gente grita de dor, não é possível ser feliz trancado num quadradinho. Então, é inerente a uma sociedade que evolui que haja oportunidades mais igualitárias, que qualquer que seja, digamos assim, o teu contexto social, você tenha condição de trabalhar, você tenha condição de estudar, de viver com dignidade a sua vida e de ganhar a sua vida de uma forma honesta, sem ser sujeito a condições muito vexatórias. Então que haja, mas evidentemente sempre vai ter uma parte que vai ser sua, do esforço, do trabalho, entende? Você não vai ganhar tudo de graça, simplesmente porque a sociedade evoluiu. Você vai ter condições de conquistar aquilo. E também, isso pode ser visto nos países de primeiro mundo, que há uma diferença menor entre os salários, entende? Se você está no topo da escala e se você está abaixo, há uma diferença, mas essa diferença não é tão gritante. E isso tem um reflexo em termos, porque afinal de contas, se for pensar, o que todo mundo quer? Todo mundo quer ser feliz, tá? Então a finalidade de uma sociedade que amadurece, que cresce, é possibilitar felicidade e bem-estar para os homens. A partir do momento em que as diferenças salariais não sejam tão gritantes, as pessoas podem escolher as suas profissões muito mais pelo seu talento pessoal, sabendo que o que quer que seja, pode ser uma profissão humilde, eu prefiro ser pipoqueiro, mas se eu for pipoqueiro, eu vou ter condições de viver com dignidade com a minha família. Então eu não preciso querer fazer uma coisa que eu não tenho talento. Então, e isso deve possibilitar, porque nós passamos muito tempo da vida trabalhando, então que você possa gastar o seu tempo fazendo algo que você gosta e faz bem feito, isso faz uma diferença muito grande. E existe, Márcio, também uma característica que eu acho muito interessante que a espiritualidade superior ensina, é que nos mundos superiores, a autoridade apenas se confere ao mérito, e é exercida sempre com justiça, tá? Ou seja, as pessoas que chegam aos altos postos é porque elas têm muito mérito. Então você não corre o risco de ver pessoas sem a menor condição, de repente, de governar um país e que quer fazer aquilo, às vezes por orgulho, por interesses outros, ainda que isso engendre a dor e o sofrimento de milhares de pessoas. Isso também se insere naquele contexto de uma maior igualdade, entende? Num contexto onde todos são valorizados, onde há uma igualdade, digamos assim, essencial, não há porquê esse desespero por ocupar posições de poder. A pessoa pode se colocar num contexto de mais honestidade em relação às próprias possibilidades. Evidentemente, se tem um grande talento, ascende. Se não, pode ficar tranquilo no seu canto, evoluindo de uma forma mais serena, sem se sujeitar e aos outros a grandes dramas que decorrem da sua falta de dignidade. Muito bem, Dineu. Muito obrigado mais uma vez pela abordagem sempre lúcida, precisa. E a você que nos acompanhou, permaneça conosco, que o programa continua.